Olá! Hoje nossa aula será sobre matemática financeira. Falaremos sobre porcentagem. Porcentagem é frequente o uso de expressões que refletem acréscimos ou reduções em preços, números ou quantidades, sempre tomando por base 100 unidades. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, a gasolina teve um aumento de 15%. Significa que em cada R$ 100 houve um acréscimo de R$ 15. Segundo exemplo, o cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. Significa que em cada R$ 100 foi dado um desconto de R$ 10. A porcentagem é uma forma usada para indicar uma fração de denominador 100 ou qualquer representação equivalente a ela. Exemplos. Letra A. 50%. Esse símbolo aqui significa uma divisão por 100. Então, nós vamos ter 100 dividido 50 dividido por 100. Simplificando, dá um meio. Ou você pode andar duas casas com a vírgula, porque nós temos dois zeros aqui. Todo o número dividido por 10, 100, 1000 ou múltiplos de 10, você não precisa montar a conta. Basta andar com a vírgula. Conta quantos zeros tem no denominador e a quantidade são as casas que você andará para a esquerda. Então, você andará duas casas para a esquerda, ou seja, 0,50. Então, você pode colocar 50%, é a mesma coisa que um meio, que é a mesma coisa que 0,50. 25%. 25 dividido por 100. Você pode simplificar, que dá 1/4, ou pode andar duas casas para a esquerda, que é 0,25. C. 7%. 7 dividido por 100. Aqui não dá para simplificar. Então, já está na forma irredutível essa fração. Então, você anda com duas casas para a esquerda, 0,07. Exemplo D. 12 alunos de uma sala com 20 alunos. Eu quero saber que porcentagem é isso. Então, o que eu faço? 12 dividido por 20. 12 dividido por 20, você pode multiplicar por 5 para colocar em forma de divisão por 100, que aqui fica 60 e aqui fica 100. Ou você pode dividir direto 12 dividido por 20, que dá 0,6. 0,6, para passar para a porcentagem, é só andar com duas casas para a direita, que é 60%. Ou seja, 60 dividido por 100. Razão centesimal. Toda razão que tem para consequente o número 100 denomina-se razão centesimal. Os exemplos: 7 dividido por 100, 16 dividido por 100 e assim sucessivamente. Podemos representar uma razão centesimal de outras formas. Pode ser na forma de fração, de número decimal ou porcentagem, como a gente já fez no quadro anterior. Então, aqui eu tenho 7 dividido por 100. Então, é só andar duas casas para a esquerda, porque são dois zeros, e eu tenho 0,07, que é a mesma coisa que, andando duas para a direita, 7%. Lê-se 7%. 16 sobre 100. Duas casas para a esquerda, a vírgula está escondida aqui depois do 6, então é 0,16, que é a mesma coisa que 16%. 125 dividido por 100. Duas casas para a esquerda, a vírgula vai ficar entre 1 e 2, então é 1,25, que é a mesma coisa que 125%. As expressões 7%, 16% e 125% são chamadas taxas centesimais ou taxas percentuais. Considere o seguinte problema. João vendeu 50% dos seus 50 cavalos. Quantos cavalos ele vendeu? Para solucionar esse problema, devemos aplicar a taxa percentual 50% sobre o total de cavalos. Então, vamos lá. 50% de 50.
Então, você coloca aqui na forma de fração, 50 dividido por 100 vezes 50. Aqui você pode multiplicar, que dá 2.500 e repete 100, ou você já poderia cortar um zero aqui e outro zero aqui, e era só multiplicar 5 vezes 5, 25. Aqui você pode cortar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Logo, ele vendeu 25 cavalos, que representa a porcentagem procurada. Portanto, chegamos à seguinte definição: porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor. Exemplos: calcular 10% de 300. Então, é 10% de 300, então é 10 dividido por 100 vezes 300. Você pode cortar esses dois zeros com esses dois aqui e depois multiplicar. 10 vezes 3, 30. Então, 10% de 300 é 30. Segundo, calcular 25% de 200. 25% de 200 é a mesma coisa que 25 dividido por 100 vezes 200. Corta os dois zeros de baixo com dois zeros de cima. E aqui você multiplica. 25 vezes 2, 50. Então, 25% de 200 é igual a 50. Exercícios resolvidos. Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Então, eu vou ter aqui, resolução, vou calcular 8% de 75. Então, eu coloco 8% dividido por 100 vezes 75. Você multiplica, já que não tem como cortar zero, 8 vezes 75, 600. E repete o 100. Agora, nós podemos cortar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Então, a resposta aqui é 6. Ou seja, o jogador fez 6 gols nas cobranças de falta. Segundo, uma máquina de lavar roupa custa R$ 1.250. Para pagamento à vista, a loja fornece um desconto de 10%. Qual será a economia do comprador se ele pagar à vista? Então, vamos lá. Primeiro, temos que calcular 10% de 1.250. Então, a gente calcula 10% de 1.250, eu vou ter 10 dividido por 100 vezes 1.250. Então, você pode cortar um zero aqui, outro zero aqui, ou você pode multiplicar 10 vezes 1.250, que dá 12.500, e repete o 100. Agora eu corto os dois zeros. Então, é R$ 125. Então, a economia, se ele pagar à vista, vai ser de R$ 125. Quanto que essa máquina vai custar à vista, então? Aí o que você faz? O valor menos R$ 125, que dá 1.125. Aqui a pergunta era apenas qual é a economia, que é de 125. Se você quiser saber quanto que ele vai pagar, então você pode colocar o preço da máquina de lavar à vista será de R$ 1.125. Uma economia de R$ 125. Até a próxima aula.